simples, mas eu acho que de bastante, seria uma coisa bem simples, mas eu acho que de bastante impacto. Eu me proponho a ir lá, né, a fazer os varais, porque ali tem muitas árvores, essa é a coisa legal, né? E também, se a gente colocar no meio da rua, as pessoas vão ter que atravessar, tem a questão dos carros, e ter criança e tudo mais, eu acho que não seria viável. Ali tem muitas árvores que a gente pode ligar uma na outra. E aí, cada aluno que quiser participar, isso é um trabalho, é uma intervenção social, gente. As pessoas vão passar por ali, a gente vai colocar com pregador de roupa, e as pessoas a gente vai divulgar isso, né? E as pessoas vão passar por ali e vão levar um poema para casa, entendeu? Quem quiser. Então, é uma intervenção com uma proposta social interessante, né? Talvez, sei lá, a pessoa esteja precisando ouvir ler aquele poema naquela hora. A literatura tem essas coisas. E aí a gente faria assim, para não dar aglomeração, para não juntar todo mundo, a gente podia se reunir em pequenas equipes para ir lá e colocar o poema. Tipo, é chegar lá, falar, oi, professora, de longe, assim, oi, colegas, né, de máscara, tudo, papá, e daí vai lá e pendura o poema e conversa um pouquinho e vai embora. Você podia reunir em grupos de 4 pessoas, 5 pessoas no máximo, que é pouquinho, dá para a gente manter o distanciamento, a gente produz o poema, não precisa copiar o poema, ontem a Ana Clara me perguntou isso, mas vai copiar? Não, pode imprimir o poema que quiser, o poema que escolheu, e aí eu sugeri Manuel Bandeira, mas a Mariana falou, professora, por que a gente não estende um pouco isso também? Porque a gente também não usa esses outros poetas que a gente estudou, e se vocês gostarem de alguma poesia, a gente pode estender até para frente também, algum poema do Leminski, algum poema do próprio Drummond, que vocês já tenham lido, porque vocês são bem leitores. Ô, Pedro, você tá bem? Tá muito animado, meu filho. Tô sim, professor, relaxa. Tá jogando, professor? Eu não tô jogando. Olha aqui na tela. Deixa você, eu vou deixar você. Tela aqui, que bom, isso aí. Então, a proposta seria essa: vocês, os alunos que toparem, não é obrigatório nada, é uma atividade completamente voluntária, tá? E de bens para o bem social, eu gosto muito dessas coisas. E aí a gente iria lá. Eu tinha proposto inicialmente no domingo, Mariana, mas eu acho que seria melhor a gente fazer isso no sábado à tarde, porque aí ficaria exposto lá no sábado, pela manhã e no domingo o dia todo, né? Porque não deve, só se chover, né? Porque eu tenho um azar com essas coisas. A gente monta as coisas lá, os cataventos, eu lembro, uma vez a gente montou os cataventos, coisa mais linda, caiu um pé d'água, foi catavento para tudo quanto é lado. Outra vez eu montei os churus na árvore, choveu na hora do almoço, só virou os frangalhos dos surus. Enfim, mas, né, a gente tem que arriscar. Então, a ideia era essa, produzir, cada um de vocês imprimir 1, 2, 3 poemas, ou copiar à mão, se quiser também, e aí colocar, sei lá, um desenho, alguma coisinha, pode montar no computador mesmo, imprimir e a gente colocar essa instalação lá na praça. O que vocês acham? É uma ideia legal? Professora, repete aí que eu acabei de chegar. Esther, a gente está pensando em fazer um varal de poesia lá na praça da biblioteca para que as pessoas levem poesia para casa. Porque a gente está estudando muitos poetas, né? A gente está vendo muitos poetas trabalhando com a poesia do Mário, do Oswald, agora com a poesia do Bandeira. A ideia surgiu a partir do Manuel Bandeira, porque eu acho que a poesia dele é mais acessível que a poesia do Mário de Andrade, por exemplo. A poesia do Mário de Andrade é muito difícil. A gente tem que escolher textos que a gente tem que pensar no público que vai receber esses textos. Às vezes a pessoa nunca teve contato com a poesia na vida, e aí vai pegar um ódio ao burguês, não vai entender nada, né? A gente tem que pensar numa poesia um pouco mais acessível. Então, eu vou fazer assim, depois a Ana Clara vai fazer para mim uma listinha no grupo, e aí vocês vão colocando o nome embaixo de todo mundo que topa, tá bom? Para a gente não ficar agora falando, quem topa, quem não topa, vamos fazer assim, vamos fazer assado. A ideia é essa. E também aí, os alunos que toparem, a gente vai colocando quais poemas vocês vão escolher, para não ficar repetido, tá bom? Podemos continuar com o nosso sarau maravilhoso de ontem? Vamos começar com Mariana, né? Porque Mariana deu tilt ontem. Mariana caiu a internet dela e ela não conseguiu terminar de ler o poema dela, então vamos dar a voz e a vez para a Mariana. Viva Mariana! Gente, vocês sabem que a Analice quase chamou Mariana, né? Vocês sabem dessa história? É meu sonho, gente. Eu queria tanto. A Analice chama Mariana. Mas as Marianas são chatas, entendeu? Aí eu pensei, não... Que isso? Que falta de respeito, professora.
Mariana, fala que nasci Mariana já tá meio caminho andado. Ele fala que o nome faz tudo. Mariana, você está pronta? Calma aí, professora. Sim, acho que sim, calma aí. Então vamos lá. Vamos lá. Pode mandar ver a hora que você quiser. Tudo certo, professora. Então vamos. Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pazárgada. Em Pazárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Gente, esse é um dos poemas mais conhecidos do Bandeira. Sem sombra de dúvida, um dos poemas mais famosos, né? Mais repetidos. Pazárgada acabou se tornando um símbolo. Mari, suas considerações sobre esse poema. O que você quiser dizer. Se quiser dizer muito, se quiser dizer... Não pode dizer muito, porque a gente não tem muito tempo. Mas o que esse poema simboliza, representa? Como é que você vê esse poema? É um mundo ideal, né? Ele não é satisfeito na vida dele, atual, e ele cria Passárgada como um lugar onde tudo vai ser permitido. Não vai ter amarras sociais. Lá ele é amigo do rei, ele pode fazer tudo o que ele quiser. E eu acho que no final, quando ele diz quando eu estiver muito triste e tudo mais, ele tá meio que falando que mesmo lá tem a chance de ele ser triste e não ficar satisfeito com tudo isso. Então acaba falando sobre o ser humano nunca estar satisfeito com as coisas que ele tem. E o legal que é assim, lá as coisas mais loucas, malucas, impossíveis, improváveis, né? Essa estrofe diz muito sobre isso, ó. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. Ou seja, uma situação completamente surreal. Como é que vai ser a nora, como é que vai ser contraparente, ou seja, parente, né, da nora que ele nunca teve, uma rainha, a Joana, louca de Espanha. Ou seja, é um lugar onde tudo é possível. E Pazárgada virou para o Bandeira foi construída como uma espécie de refúgio mesmo, sabe? Por isso que quando hoje virou até um clichê, quando a pessoa está cansada, está estressada, ela fala, vamos embora para Pazárgada, né? Quem conhece um pouco mais de literatura usa esse refrão, digamos assim. Então é isso mesmo. Pazárgada é esse lugar imaginário onde todos nós gostaríamos de morar, onde pode tudo, tem tudo e você só é feliz. Exatamente o contrário da vida que ele levava, sendo um tuberculoso, né? Tendo que se cuidar. Então ele diz, olha que engraçado, tudo que ele não pode fazer, E como farei ginástica, porque ele não podia fazer. Andarei de bicicleta, porque ele não podia andar. Montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. Todas as coisas que ele não podia fazer por conta da limitação da doença. Lá em Pazárgada, a doença não existiria, para começo de conversa. Então, ele poderia ser livre para fazer tudo que ele queria fazer. Eita, pega, hein? Bom, obrigada, Mariana, pela sua contribuição. Gente, vocês estão lindos nessa atividade. Eu tô apaixonada. Ontem, então, terminamos com a Andressa lendo o último poema, né? Assim eu quereria, o meu último poema. Falei para vocês pegarem a intertextualidade com esse texto e lerem um texto do Fernando Sabino, uma crônica chamada A Última Crônica, que ele começa dizendo: assim eu quereria a minha última crônica, parafraseando Bandeira. Essa crônica é incrível. Tem gente na sala que conhece.
tá? Nosso próximo leitor é o Leonardo Henrique. Léo? Léo? É de quem mesmo? Oi? É de quem mesmo que você falou? Do Fernando Sabino, A Última Crônica. Fernando Sabino. Você encontra para ler em qualquer lugar, se você jogar no Google aí, você vai encontrar. Ela é muito bonita mesmo. Tem uma parte que eu sou apaixonada pelo Fernando Sabino, né? Desde que eu li O Grande Mentecapto e depois li várias coisas da obra dele e gosto muito, gosto mesmo. Beleza. Leonardo Henrique, tá pronto? Cadê você? Leozinho? Oi, tô aqui. Oi, Léo, habilita aí, Léo. Compartilha essa sua beleza. Ah, não, hoje não. Essa sua beleza Não. grega. Leonardo parece uma estátua grega. Vai lá então, Léo. Mostra pra gente para que você veio para a aula hoje. Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte. O que eu vejo é o beco. Pois é. Quando... Opa, tem alguém entrando, só um minuto. Quando... Quem será que está entrando? 3 chances para vocês adivinharem. Emanuel. O Manuel já entrou. Última. Gente, quando eu vi que o Leonardo Henrique tinha escolhido esse poema, eu fiquei pensando, eu espero que o Léo, eu sei que você jamais faria isso, Léo, foi um instante assim de bobeira que você teria escolhido esse poema por causa do tamanho, né? Porque você é um menino tímido. Não, eu não entrei nos poemas, eu gostei do nome, aí eu falei que ia ser esse. Léo, o que você achou desse poema? Conta para mim. Eu acho que ele trata da doença dele, né? Ele fala que, tipo, que adianta a vida, tipo, a paisagem, a tudo, se o que ele vê é o beco, que está separado para ele é a morte. Olha, se você parar para... Ele morava no Rio de Janeiro, né? Quando ele escreveu esse poema. E assim, quem já foi ao Rio de Janeiro sabe exatamente o que eu estou falando, que é uma cidade, eu nem vou usar o clichê, tá? É uma cidade incrível, tá? Não é à toa que é chamada de cidade maravilhosa. Então, ele morando lá, ele diz, olha só, que importa a paisagem, a glória é um bairro, tá? A Bahia é a referência, certamente, à Baía de Guanabara, que é lindíssima, né? O que importa a linha do horizonte, ou seja, a linha do horizonte aqui, a metáfora de quê? O que é a linha do horizonte? É o que você vê lá na frente, lá no futuro. O que eu vejo é o beco. Até porque eu contei para vocês ontem que ele realmente morou num apartamento em que uma das janelas dava para um beco, né? Até falei fiz essa relação com o poema que o Jonatas leu. E aí, né, ele olhava para esse beco e via moradores de rua, né? E aí ele escreveu o bicho. Então, mas quando ele fala que ele vê o beco, ele vai além do beco ali normal, do beco denotativo, né? Esse beco se torna conotativo, porque o beco. Exatamente. E assim, tem uma expressão também quando a pessoa tá encurralada, né? Tá com algum problema muito sério para resolver, falam assim: "Estou num beco sem saída", né? Como se fosse o fim. Então ele diz, esse poema tem uma carga sentimental muito forte, ele é muito pessimista. Tipo, o que importa todas as belezas, se o que eu vejo é o beco, né? O beco não é um lugar agradável. Então, o beco, em oposição à praia, à paisagem maravilhosa do Rio, ao bairro da Glória, à Baía de Guanabara, né? O que eu vejo é o beco, é a morte, é a tristeza, tá? Eu acho esse poema extremamente... Gente, tem alguém chorando aí não, né? Pelo amor de Deus. Obrigada. Não foi pelo tamanho, não. Eu nem entrei nos outros, era pelo nome mesmo que eu achei legal. Que legal, Leonardo. Eu gosto muito desse poema, tá? Na verdade, eu acho que não tem nenhum poema do Bandeira que eu não goste. Alguns eu gosto mais, outros eu não gosto tanto, mas eu realmente sou muito fã dele. Uma fã, assim, uma fã que tira o chapéu, sabe? Para a pessoa que ele foi um cara muito legal, ele foi um professor universitário muito amado pelos alunos, sabe? Ele tinha uma relação muito humana
com os alunos, ele foi cronista, né, escreveu em jornal, foi, como eu disse, funcionário público, e foi professor universitário. E aí, assim, a relação dele com os alunos era uma relação muito bonita e muito afetiva. Eu conto isso para vocês em outro momento. Ana Clara, és tu? Vamos lá, dona Ana Clara. Eita, responsabilidade desse aqui, né? Pois é. Tá. Os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos, os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vejo como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumente sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos, a formas, a forma. Clame a saparilha em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Um sapo boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Brada em um assomo, o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal cabe em si. Falam pelas tripas. Sei, não sabe. Sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, que soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu, da beira do rio. Antes de você fazer o comentário, Ana Clara, eu também acho esse texto incrível. Esse texto enfim, esse texto foi recitado na Semana de Arte Moderna, vocês sabem disso, já contei para vocês. Onde esse texto se liga com o texto da Gabi Tesser? O que há de semelhante entre esse texto que você leu agora, Ana Clara, e o texto que a Gabi leu ontem, o anel que tu me deste, o anel de vidro? Não lembro do texto da Gabi, mas vamos lá. Rapidinho. É aquele do anel. Aquele, aqui, ó. É a presença de uma coisa popular, né? Aquela cantiga do anel que tu me deste. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. E aqui, sapo cururu da beira do rio. Então, olha a presença recorrente do elemento popular, da cantiga popular, da brasilidade. Essa é a palavra, tá? É literatura para brasileiros, agora. Tá bom? Ana, suas impressões desse poema, o que te chama a atenção? Eu gostei porque, não sei, eu acho que mostra bem como os parnasianos se acharam muito superiores por eles terem sempre, tipo, tratado a poesia como catar feijões, né? Muito minuciosamente. E eles realmente não viam que eles reduziram a formas à forma, né? E que a arte deixou de fazer o que ela fazia de mais importante, que era dizer qualquer coisa, né? E eu nem falo que a arte tem que ser aqui uma forma de expressão, porque eu também sou muito adepta ao pensamento de que a arte precisa ser bonita, ela precisa ser bela. Mas eu acho que nem isso, sabe? Tipo, eles esqueceram, eles pensaram tanto isso, que a arte precisava ser muito bem trabalhada, que eles esqueceram que eles tinham que dizer alguma coisa de fato, sabe? E também eu acho muito legal no fim também, né? Que ele fala que os modernos, as pessoas que trazem uma mudança para a sociedade, que as revoltas, né, e tal, elas sempre estão sozinhas. E Mariana não me conhece, Mariana, de falar que a arte não tem que ser bela, que a gente vai ter que brigar. Mas vocês vão brigar depois, tá? Vão brigar depois. Eu também vou brigar com a Ana Clara depois, porque eu adoro uma arte provocante que nos preocupa com a beleza. Mas também enche muitos olhos ver uma coisa bonita, né? Então, no meu coração cabem as duas. Cabe o feio e cabe o bonito. Isa tá com a gente? Fala alguma coisa, né? Daí, ó. Ana, obrigada pela sua leitura. Isa, a Isabelle tá com a gente? Aqui? Isa, bora lá? Bora ler o seu, que é maravilhoso. Eu já li esse poema para vocês, gente, em algum momento.
Tá sem microfone, Isa? Deixa eu ver aqui no chat. Ah, que pena. Posso ler para você, então? Alguém quer ler para a Isa? Ela disse que o microfone dela não funciona. Posso ler? Ah, gente, que coisa. Ah, eu vou fazer esse sacrifício, meu Deus, de ler o poema Consoada, né? Consoada dá uma impressão, assim, de uma coisa toada, né? Uma coisa que é recorrente. E aí, olha isso, gente. Olha o eufemismo que ele já usa no primeiro verso, tá? Vocês estão ligados que aqui desconfigura um pouco, né? Isso aqui é um verso só, né? Mas por causa do espaço, ele dá uma desconfigurada. Ele diz, Consoada. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caruável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga, alô, iniludível, o meu dia foi bom. Pode a noite descer. A noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Alguém gostaria de comentar? Algum voluntário gostaria de comentar as impressões? Esse poema é muito profundo, né? Porque ele fala da morte como sendo algo que vai chegar de repente, né? Tudo vai estar arrumado, tudo vai estar... você vai estar vivendo sua vida normal. Aí ele fala, a indesejada chegar, né? E olha quando olha, Elisa, ele não usa o ser, né? Ser a indesejada da gente chegar. Sim, tá falando, vai chegar. Você exatamente, não sabe quando, né? é o quando. Então, assim, é a absoluta certeza de que todos vamos morrer, né? Mas a gente não usa assim, né? A gente espera sempre que dure mais, né? Que demore mais. E aí ele diz, quando a indesejada da gente chegar, e ele evita falar aí a palavra morte, então ele usa um eufemismo, a indesejada das gentes, né? É a morte. Aí ele vem com a dúvida, não sei, né, se dura ou caruável, ou seja, não sei se dolorida ou se suave, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga, alô, iniludível, ou seja, aquela a quem ninguém pode enganar, né? E olha esse verso que me encanta profundamente. O meu dia foi bom, pode a noite descer. Dia aí simboliza a vida. A vida, que faz um contraste com a noite, que simboliza A morte. A morte. Então, olha só, a minha vida foi boa. Pode a morte chegar, estou preparado. A noite com seus sortilégios, né, com aquilo que assusta. Quando a noite chegar, olha essa gradação que eu nunca esqueço, porque vai do maior para o menor, né? Eu sei esse poema decor, né? Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Ou seja, a qualquer momento estou Esperando. Estou pronto. Estou esperando. Estou pronto. Como você disse, como a Elisa disse, de uma profundidade incrível. E tão simples, né, gente? E tão simples. Não tem uma palavra aí que talvez sortilégios, uma coisa que você vai precisar procurar no dicionário, mas é uma coisinha rápida. Uma linguagem tão coloquial, tão acessível, tão inteligível, né? Essa é uma característica do Bandeira. É dizer de um jeito que a gente realmente entende, às vezes se identifica, compreende o que ele está falando. Nesse sentido, Fernando Pessoa também tentou ser acessível. Carlos Drummond de Andrade tem essa característica também, mas o Pessoa é muito difícil e filosófico em alguns poemas, né? Não que o Bandeira não seja, se você for desdobrar o texto, você vai encontrar muita coisa legal. Mas o Bandeira parece que é um pouco mais fácil para a gente, né? Tem alguém me dizendo aqui, ó, que alguém me mandou uma informação aqui. Legal. Quem me mandou, gente? Quem é que tá? Tá, é a Gabi. Obrigada, Gabi.
porque o Gabi diz que consoada vem no sentido de uma última refeição, então, assim, como se fosse a última coisa a se dizer aqui, nesse sentido, talvez. Gabi, eu vou ler tudinho que você escreveu para mim, tá? Daqui a pouquinho. Muito obrigada pela informação. Vamos lá, Esther, cadê tu? Professora, não era Oi. Gabi eu? Gabi... Não é Gabi... a Isa? Quem mandou aqui para mim? A Isa mandou, eu acho. Ela tá falando. Desculpa, gente, é porque tá, assim, ó, é porque tem o nome da Gabi antes, que não sei se a Gabi já avisou, mas ela pediu que não tá assistindo aula e tal, e quando eu vi o nome, porque eu tô só com o número aqui, eu achei que era a Gabi, perdão. Obrigada pela informação, tá? Valeu. Bora lá, Esther. Esther tá 3 dias pensando no poema dela, né, Esther? Tô. Esther já me mandou 242 áudios. Vai lá. Bora, Esther. Manda ver. Autorretrato. Provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata. Pernambucano a quem repugna. A faca do pernambucano. Poeta ruim que na arte da prosa envelheceu na infância da arte. E até mesmo escrevendo crônicas, ficou cronista de província. Arquiteto falhado, músico falhado, engoliu um dia um piano, mas o teclado ficou de fora. Sem família, religião ou filosofia, mal tendo a inquietação de espírito que vem do sobrenatural, e em matéria de profissão, um tísico profissional. Gente, meu Deus, esse poema é pura ironia, né? Vai lá, Esther, suas considerações. Nesse poema eu percebi muito essa questão da metáfora, da ironia, porque ele fala que ele é um autorretrato, então ele está falando dele mesmo. E aí ele fala que ele é um poeta ruim, só que nesse mesmo poema ele tá perfeito, entre aspas, né? Porque ele tá metrificado em 8 sílabas. Então ele tá sendo totalmente irônico, falando que ele não é bom, que ele não conseguiu fazer direito, só que tá perfeito seguindo as normas da poesia. Então, esse contraste com a ironia. Ele também fala que ele falhou em fazer arquitetura, né, que era o que o pai dele queria fazer, só que ele não conseguiu ser porque ele ficou doente com a tuberculose. Aí ele se zoa muito. Ele ri dele mesmo, falando que o teclado ficou de fora, porque era o dente dele, né, que era para fora. E também ele fala que, pelo fato por causa da doença que ele teve, não restou nada para ele. Então é um pensamento muito pessimista, que não restou família, religião ou filosofia, que não sobrou nada por causa da doença, que atrapalhou todos os planos que ele tinha. E aí, no final, ele fala um tísico profissional. Um tísico é uma pessoa que tem a tuberculose. Aí ele usa essa doença como uma referência para a produção literária que ele faz. Dele falar que ele é um escritor com tuberculose. E também ele fala que a crônica, ele não se deu muito bem escrevendo crônicas. Aí ele fala lá, ficou cronista de província. Ele também dá para perceber que ele tem uma definição muito incerta do que ele é. Ele não consegue se definir, porque nem... Ele fala ali que ele não consegue vestir uma gravata, escolher bem uma gravata. Então, quer dizer que ele não se vê, com muito status, né? E também a faca do pernambucano, que também é do lugar que ele veio, Pernambuco. Que ele também não consegue se ver com menos status. Então ele tem esse conflito para definir quem ele é de verdade. Porque o pernambucano, ele é conhecido, né? Diz a lenda que ele é muito valente, né? Então ele diz assim, ó, provinciano, ou seja, eu não sou um homem da cidade grande, eu sou um homem humilde, que nunca soube escolher uma gravata. Pernambucano a quem repugna a faca do pernambucano, ou seja, eu não sou um pernambucano raiz, né? Eu não gosto da violência, eu sou um homem pacífico. Ele era extremamente pacífico,
dizem que nunca viram ele discutir com uma pessoa, entendeu? Ele era uma pessoa extremamente pacifista, calma, tranquila. Então aí ele usa de uma ironia muito grande, porque ele está dizendo que ele foi um mau cronista, mentira, ele foi um excelente cronista, tem um livro de crônica dele aqui, ele está dizendo que ele não representou bem os pernambucanos, que também é uma grande mentira, porque ele é um dos maiores poetas pernambucanos que existem. Então, assim, ele vem brincando com essa construção dele enquanto poeta, entendeu? É como se ele dissesse assim, ele estivesse falando, pô, eu sou poeta, que nem o Drummond também disse isso, sou poeta menor, né? Na verdade, é o contrário, né? É o poeta maior. Para mim, Drummond é o maior poeta desse país, né? A crítica não concorda comigo, é uma coisa de tempo. Isso vai levar tempo para a crítica concordar comigo. A crítica considera João Cabral de Melo Neto, eu não tiro a razão deles. O João Cabral é incrível também. Esther, muito obrigada pelo seu empenho, né? De tentar desdobrar o poema. Foi muito bom, muito obrigada. Um poema muito bonito também. Giovana, tá por aí? Giovana? Oi, tô. E aí, Giovana, escolheu poética? Poética é sua cara, Escolhi. Né, Giovana? Giovana, eu estou vendo você no Holden Caulfield. Você sabia? Por quê? Eu nem sei quem é. Do Apanhador no Campo de Centeio, você sabe sim? Sim. Eu leio e vejo Giovana. Incrível, incrível. Estranho. Não, depois a gente conversa sobre isso. Vai lá, Gi, manda ver. Tá, calma aí. Poética, Manuel Bandeira, né? Calma aí, professora, deixa eu abrir aqui, outra página tá muito pequena. Tá bom. Pronto. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto não é lirismo. Será contabilidade e tabela de cosseno secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Gente, isso é um hino modernista. Isso junto com ódio ao burguês, deviam estar lado a lado, assim, ó. Suas impressões, Giovana, para não te atrapalhar, porque senão eu falo demais. Professor, eu acho que ele é bem sugestivo, né? Ele rompe totalmente com todos os movimentos anteriores que priorizavam esse negócio da estética, da lírica, né, em geral, toda organizada, principalmente do parnasianismo. Acho que é isso, é bem direto, né? É um dos mais diretos. É tipo os sapos mais explícito, né? É o sapos num manifesto agressivo. Porque ele tem esse poema, ele tem um tom agressivo, né? Ele já começa dizendo, apesar de não ter pontos de exclamação, porque eles reduziram um pouco a utilização de pontos, né, de pontuação em geral, ele diz, estou farto do lirismo comedido, ou seja, do lirismo limitado, né, aí não pode mostrar o sentimento, não pode, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público é sempre a mesma coisa, né? Com livro de ponto, expediente, ou seja, todas as burocracias para se fazer poesia. Aí ele vem, igual aquelas faixas, assim, já li esse poema para vocês. Abaixo os puristas eram os parnasianos, né? Que era a linguagem pura, estado de dicionário. Aí ele diz, eu quero todas as palavras, sobretudo os barbarismos, eu quero todas as construções, sobretudo as exceções, eu quero todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis, aqueles que a gente não doma, aqueles que a gente não manda. Lembrando que a Esther disse lá no poema dela, que o poema dela é metrificado, você pode pensar, Bandeira metrificando, mas lembrando também que eu disse para vocês ontem, que o primeiro livro dele, de 1917, depois do 19,
1919, o primeiro é o Cinza das Horas, depois é o Carnaval, ele ainda tende para algumas estéticas mais clássicas. Depois, só no Libertinagem, de 1930, é que ele vai mesmo entrar de cabeça no modernismo. Então, sim, ele produziu poesia, essa poesia metrificada e tudo mais. E aqui é essa libertação. Mas e aí ele também... Oi, pode falar. Nesse a métrica é bem livre, né? Se aqui você for analisar. Não, aqui não existe, ó. Isso aqui é um verso. Sim. Isso aqui é um verso. Se você for analisar as rimas, não tem. Não tem, é o verso livre, né? Então ele diz, ó, aqui também tem uma crítica aos românticos, né? Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, doente, né? Puxa-saco de alguém, os parnasianos tinham essa pegada, tá? Esse tipo de puxa-saquismo, assim, tudo mais. Isso aqui, gente, isso aqui devia tá pintado nos muros, assim, da cidade. Daí ele diz, ó, qual é o lirismo que eu quero? Eu quero o lirismo dos loucos, eu quero o lirismo dos bêbados, o difícil e pungente lirismo dos bêbados, né? Troquei a ordem. O lirismo dos clowns de Shakespeare, né? Dos clowns, gente, dos palhaços, né? E que expressam alegria, mas que, na verdade, tem um quê de tristeza muito forte, né, de Shakespeare, tragédia e comédia ao mesmo tempo, tá? Ou seja, mistura tudo. Eu não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Se não for libertação, mano, não fala comigo, não quero saber, tá? Gente, vamos terminar com o Ian? Ian? Obrigada, Giovana, pela contribuição. Show de bola. Cadê você, Ian? Ian? Eu tô procurando seu poema, Ian, aqui. Ok. Você já viu ele aqui, Ian? É Não. o seu poema, tá vendo? Você ali, embaixo, volta. Baixo. Desce, ali. Achei, Noite Morta. Boa. Vai lá, a gente encerra a aula. Não saiam, tá, gente? Fiquem aqui. Vai lá, Ian. Não sei muito sobre esse poema, hein, Ian? Bom, Noite Morta. Noite morta, junto ao poste de iluminação, os sapos engolem mosquitos. Ninguém passa na estrada, nem um bêbado. No entanto, há seguramente por ela uma procissão de sombras. Sombra de todos os que passaram, os que ainda vivem e os que já morreram. O córrego chora a voz da noite. Não dessa noite, mas de outra maior. Eu já havia lido esse poema, mas eu nunca parei para desdobrá-lo. E aí, as suas considerações? Bom, de início eu fiquei meio, não entendi. Mas eu comecei a ler ele e eu peguei que era sobre morte, né? Não só pelo título, mas também pela noite. A gente já falou sobre isso, né? Sobre a noite ser essa piadinha com a morte. Sim, ter essa correlação, né? Muito forte. E o interessante é que eu fui pesquisar e existe uma entrevista, acho que isso é num jornal, do Manuel Bandeira, que ele falou que esse era um dos poemas favoritos dele. Porque ele falou que esse foi um poema que ele escreveu, tipo, bem rápido. Ele tava passando por uma rua, ele viu isso e ele escreveu. E ele falou que ele é o que mais gostava porque ele conseguia sentir exatamente o que ele sentiu. Toda vez que ele lia, ele sentiu o que ele sentiu quando ele viu esse momento. Então, é interessante ali embaixo quando ele fala que existem sombras de todos os que passaram. Mas eles passaram, no início eu pensei que fosse de passaram, tipo, morrer. Só que eu percebi que logo embaixo ele fala os que ainda vivem e os que já morreram. Então, é os que passaram ali na rua. Então, o que ele tá querendo dizer é, existem pessoas ali passando, existem sombras das pessoas, né? Então, é como se as pessoas que estão ali, existem histórias de pessoas que já morreram e pessoas que ainda estão vivas, mas parece que morreram. Entendeu? Legal. Foi isso que eu peguei. Não, tá joia, é isso aí mesmo. Eu também acho isso, como eu te falei, nunca desdobrei esse poema, mas eu acho que esses sombras de todos os que passaram, esse passaram aí tem a ver com aqueles de passar mesmo, e também eu acho que vai mais além, também daqueles que, não só daqueles que morreram, mas sim daqueles que passaram mesmo, de caminhar pela rua, né, que tudo deixa história, que tudo tem registro, que as coisas ficam, né, eu entendi assim também. O córrego chora, a voz da noite, não dessa noite, mas de outra maior. Qual é essa noite maior? É a morte, no caso. Né? Então,
não desta noite agora, que ele estava vivendo ali. E muito legal você ter pesquisado e visto essa entrevista. Manda para mim o link, Ian, por favor, eu vi muita coisa do Bandeira. E ele ter falado, olha, eu vi isso, eu passei nessa rua, eu senti isso e transformei isso em poesia, tá? Para que os críticos morram, né? Os críticos dizem, não, vida não é a poesia é uma coisa... Cara, claro que não. Se teve alguém que viveu a poesia, que produziu a poesia que viveu. Olha que lindo isso que eu acabei de falar, meu Deus do céu. Ainda bem que está gravado para a posteridade. Sabe? Esse alguém é o Manuel Bandeira, sabe? E a crítica teve que ficar quieta, teve que abrir espaço para que a vida fizesse parte da literatura, a partir desse grande modernista. E eu acho isso incrível, sensacional mesmo, sabe? Obrigada, Ian. Adorei a sua leitura, adorei as suas considerações. Gente, paramos no Ian, para a próxima, vai ter que ter mais uma aula, tá? Natália, Gabi, Laete, Ana Rutman, a Isa Heller, a Elisa, aí falta... Oi. Aí é para, tipo, esses comentários que a gente fez, cada um no poema, para adicionar lá no sarau, no comentário? Aqui, ó, tá vendo, Léo? Já tá aqui, ó. A Gabi já colocou o dela, eu vi que o Jonatas colocou o dele também. Ó, aqui também alguém, o Gustavo já colocou, aí vocês vão colocando aqui nos comentários de vocês. Tá bom? Tá bom. Pessoal, eu vou deixar uma tarefa para vocês resolverem um módulo, vou deixar lá no grupo, tá? E aí, se tiverem dificuldade, me chamem, porque a gente vai fazendo essa atividade legal, mas como eu falei, né? Todo bônus tem um ônus. E vou deixar para vocês fazerem aí com um pouco mais de tempo, tá? Essa é a nossa última aula da semana. Vou deixar para vocês me entregarem só na próxima aula da semana que vem. Que aí vocês têm um tempinho. Tem um mapinha mental para vocês me entregarem, né? Se eu não estou muito enganada, é hoje, né? É hoje, né, prof? É hoje. Tá bom. Gente, se precisar até amanhã, tudo bem, tá? Se precisar. Sim, Ana Júlia, eu ia falar, e aí alguém me perguntou alguma coisa, ó. Depois tem a Ana Ruth, a Isabela Heller, tem a Elisa, e tem os meninos que me disseram depois, já era noite, tem o Pedro, o Lucas Dias, e os que já estão todos já no grupo lá do WhatsApp, tá tudo organizadinho, tá bom? Um beijo, pessoal. Muito obrigada pela participação sempre maravilhosa de vocês. Tá? Tchau, Boa prof. aula. Tchau, prof. Boa aula, gente. Vou para Tchau, Gregório de Matos. Vou para Gregório de Matos agora. Meu Deus.